Tudo começou numa noite em que a chuva batia forte contra as janelas da sala. Eu estava sozinha, enrolada no cobertor, vendo um filme qualquer para preencher o vazio. O telefone tocou de repente, e o nome dele apareceu na tela, o que já me causou um arrepio estranho. Ele nunca me ligava, nem mesmo para assuntos práticos. Atendi com a voz baixa, confusa, e do outro lado ele parecia nervoso, hesitante. Disse que precisava de mim, mas que eu não poderia contar a ninguém. Aquela frase ficou martelando em mim: preciso que você guarde um segredo. E antes que eu pudesse recusar, já estava escutando detalhes que eu jamais deveria saber. Ele veio até minha casa cerca de meia hora depois, encharcado, com os olhos inquietos e o rosto tenso. Eu hesitei antes de abrir a porta, mas alguma coisa em mim, talvez a curiosidade, talvez a vaidade, me fez girar a maçaneta. Ele entrou em silêncio, tirando o casaco e olhando ao redor como se estivesse cometendo um crime. Eu me sentia desconfortável, mas também estranhamente lisonjeada por ele ter me procurado. Ele explicou tudo, um problema que poderia destruir sua vida e talvez a dela também. Eu ouvi tudo sem interromper, tentando não demonstrar o que sentia. No fim, ele me olhou nos olhos e disse: "Você é a única pessoa em quem eu confio." Era uma situação delicada, e eu sabia disso desde o início. O que ele me contou poderia ser ignorado por alguém com mais juízo, mas eu me senti importante, valorizada, quase especial. Ele não me pediu para mentir, exatamente pediu apenas para não contar. E naquele momento, guardar um segredo pareceu algo simples. Mas o modo como ele segurou minha mão ao agradecer, demorando alguns segundos além do necessário, acendeu algo dentro de mim. Eu devia ter recuado. Devia ter dito não. Mas em vez disso, eu sorri. E naquele sorriso dei a ele mais do que minha promessa de silêncio. Na semana seguinte, ele voltou a me ligar, sempre com desculpas que pareciam razoáveis. Às vezes era só para desabafar, outras, para combinar detalhes do segredo que agora era nosso. Eu tentei racionalizar tudo, dizendo para mim mesma que estava apenas ajudando. Mas a verdade é que comecei a esperar por aquelas ligações como quem espera por algo proibido. Minha amiga inocente falava dele com orgulho, e cada palavra dela me fazia sentir menor. Eu me odiava por dentro, mas por fora fingia normalidade. Era um papel difícil de sustentar, ainda mais com ele me olhando daquele jeito cada vez que nos víamos. Lembro bem de um jantar em que estávamos todos juntos, e ele fez um brinde olhando diretamente para mim. Ninguém percebeu, é claro, mas eu sabia. A taça levantada, o leve sorriso de canto, o brilho nos olhos. Foi ali que entendi, ele estava gostando daquele jogo perigoso. E o pior, eu também estava. A tensão entre nós crescia silenciosamente como uma corda sendo esticada, prestes a arrebentar. Toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia um calor subir pelo meu pescoço. Minha amiga ria ao meu lado, e eu sorria junto, com o coração batendo fora do compasso. Com o passar do tempo, guardar aquele segredo se tornou mais pesado do que eu podia imaginar, não apenas pelo conteúdo dele, mas por tudo que ele trazia junto, as insinuações, os convites velados, os encontros inesperados. Eu me vi mentindo pequenas coisas, criando desculpas para situações que antes não precisavam ser escondidas. A cada novo passo, eu entrava mais fundo numa areia movediça emocional, e ele parecia saber exatamente onde pisar para me deixar vulnerável. Era como se estivéssemos dançando uma valsa silenciosa, cheia de riscos. E eu, tola, achava que estava no controle. O ponto de virada veio numa tarde em que ele apareceu no meu trabalho sem avisar. Disse que precisava falar comigo, mas eu sabia que era só mais uma desculpa. Fomos até um café próximo, e ali ele me contou algo que aumentava ainda mais o peso do segredo. Me senti envolvida, sufocada, como se não houvesse mais como sair. Olhei para ele com raiva, mas também com uma pontada de desejo. Havia uma força invisível nos puxando um para o outro, e eu já não sabia se queria resistir. Quando ele tocou meu braço, senti um arrepio tão intenso que precisei desviar o olhar. Estávamos ultrapassando uma linha sem volta. Naquela noite deitei na cama e fiquei encarando o teto por horas. Tentei lembrar quem eu era antes de tudo começar, antes de me deixar levar por essa teia de mentiras e sentimentos confusos. Eu não era o tipo de mulher que se envolvia em situações assim, pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma. Mas ali, sozinha no escuro, eu já não tinha tanta certeza. O telefone vibrou com uma nova mensagem dele, e meu coração acelerou de novo. Eu sabia que precisava parar, mas também sabia que não conseguiria. O segredo agora era nosso, e o preço ainda estava por vir. A primeira vez que senti os olhos dele demorarem demais sobre mim foi durante um churrasco de domingo. Estávamos todos no quintal da casa deles, com música baixa, cheiro de carne assando e risadas no ar.
Ele saiu da churrasqueira suado, segurando uma cerveja, e veio em minha direção com passos lentos. Minha amiga estava distraída, brincando com as crianças, e eu fingi olhar o celular. Mas eu senti. Aquela olhada, como se ele estivesse me despindo com os olhos, me atravessou por dentro. Meu rosto ficou quente, minha respiração diferente. Ele sabia. Eu sabia. Mas ninguém mais ali sabia de nada. Depois daquele dia, os olhares começaram a se repetir, como se fossem parte de um ritual silencioso entre nós dois. Sempre que estávamos no mesmo ambiente, ele dava um jeito de cruzar os olhos comigo. Era rápido, mas intenso, como se quisesse me lembrar do segredo que compartilhávamos. E eu, em vez de evitar, comecei a retribuir. Às vezes, sentada ao lado da minha amiga, eu via de longe me observando, com um leve sorriso no rosto. Era um jogo perigoso e cada vez mais viciante. Quanto mais ele me olhava, mais eu queria ser olhada. E essa sensação me assustava. No aniversário da filha deles, ele fez questão de me chamar para ajudar na decoração. Cheguei mais cedo, como combinado, e ela ainda estava no banho. Ele me recebeu com uma camiseta velha e um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Estávamos sozinhos por alguns minutos, e o clima entre nós era espesso como vapor. Falamos pouco, mas cada frase vinha carregada de intenções escondidas. Quando minha mão encostou na dele sem querer, um choque atravessou meu corpo inteiro. A gente riu da coincidência, mas os olhos dele não riam. Eles me diziam coisas que não podiam ser ditas em voz alta. Passei a evitar certos encontros, mas era como fugir de algo que me puxava com força. E toda vez que eu pensava que estava conseguindo manter distância, surgia um novo convite, uma nova situação onde nos encontraríamos. E lá estava ele, me olhando de novo. Às vezes, até quando ela estava ao lado dele, de mãos dadas, ele conseguia lançar aquele olhar cheio de intenções. Eu comecei a me sentir culpada, mas também viva, desejada como há muito tempo não me sentia. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado, algo que nem eu mesma sabia que existia. Minha amiga, sem saber de nada, começou a me contar mais sobre o casamento. Confissões íntimas, reclamações, sonhos, inseguranças. E eu, ouvindo tudo com o coração apertado, tentava não demonstrar nada. Cada palavra dela era uma faca de 2 gumes, me fazia lembrar de quem ela era para mim, mas também revelava brechas emocionais no relacionamento dos dois. Era como se ela, sem perceber, estivesse abrindo caminho para algo que nem ela imaginava. Eu ouvia, concordava, aconselhava, enquanto os olhos dele, quando ninguém via, continuavam a me chamar em silêncio. Teve um dia em que fomos todos à praia, um passeio rápido de fim de semana. Enquanto ela tirava fotos com as crianças, ele ficou na sombra, sentado próximo de mim. A conversa entre nós foi superficial, mas os olhares, esses diziam tudo. Quando nossos pés se tocaram por acaso na areia, ele não recuou. E eu também não. Era como se estivéssemos testando os limites, passo a passo, sem que ninguém percebesse. No retorno no carro, ele dirigia e olhava pelo retrovisor só para me ver no banco de trás. E eu, de óculos escuros, deixava escapar um meio sorriso. A cada novo encontro, eu notava como ele se tornava mais ousado nos gestos, mais confiante na troca de olhares. Era como se o segredo que compartilhávamos tivesse dado a ele uma liberdade perigosa. Um toque na cintura ao passar por trás de mim, um elogio disfarçado diante dos outros, um olhar que demorava mais do que o aceitável. E eu já não sabia mais separar o certo do errado. Começava a sonhar com ele, a fantasiar cenas, a imaginar o que poderia acontecer se fossemos além. O jogo de olhares se tornará uma obsessão silenciosa. Cheguei ao ponto de me arrumar mais do que o necessário só para vê-lo, mesmo que brevemente. Um batom novo, um decote mais generoso, um perfume diferente. Eu dizia a mim mesma que era só vaidade, que ele nem notaria. Mas ele notava. Ele sempre notava. E quanto mais eu me entregava a esse jogo, mais me afastava de mim mesma. O olhar dele me fazia sentir viva, mas também me lembrava, todos os dias, do risco que corríamos. E mesmo assim, eu não conseguia parar. Era uma tarde nublada de terça-feira, dessas em que o silêncio da cidade parece pesar mais. Recebi uma mensagem rápida dele, pedindo que eu levasse uns papéis que estavam comigo desde a última reunião de condomínio. Ele disse que minha amiga não estaria em casa, mas que ele estaria por lá, resolvendo umas coisas. Pensei em recusar, mas meus dedos já tinham digitado "tudo bem, passo aí sim" antes que meu juízo pudesse interferir. Ao chegar, toquei a campainha e a porta se abriu quase imediatamente. Ele estava ali de camiseta molhada, visivelmente suado, e com aquele olhar que me atravessava inteira. Disse que estava arrumando a garagem, que tinha feito força, por isso suor. Eu fingi acreditar, ou pelo menos tentei. Entrei com cuidado, como se meus passos denunciassem alguma coisa.
O cheiro da casa era familiar, perfume dela, misturado com café recente e algo mais, algo dele. Deixei os papéis na mesa da sala, pronta para ir embora, mas ele pediu que eu esperasse 1 minuto. Quer um café? Perguntou, enquanto já ia para a cozinha sem esperar resposta. Meu coração batia descompassado. Ficar ali sozinha com ele, era como andar numa linha fina sobre um abismo. Sentei no sofá, tentando manter a pose, cruzando as pernas com elegância forçada. Ele voltou com 2 xícaras e se sentou na poltrona à minha frente, perto demais para ser casual. Começamos a conversar sobre banalidades, vizinhos, reformas, barulhos noturnos. Mas a voz dele tinha um tom mais baixo, quase íntimo, como se estivéssemos dividindo um segredo mais profundo do que aquele que já nos unia. A certa altura, ele mencionou que sentia falta de conversas assim, que com ela tudo andava meio frio, e então fez uma pausa longa, me olhando direto. Eu desviei os olhos, mas já era tarde. Meu rosto entregava tudo. De repente, um barulho na garagem nos fez sobressaltar. Era só o vento batendo uma tampa de caixa, mas foi o suficiente para nos lembrarmos do risco. Ele riu, meio nervoso, e disse: "Olha só o que a gente está fazendo." Fiquei sem saber se ele se referia ao café ou ao que estava nas entrelinhas. Aquela frase ficou pairando no ar como um cheiro que não se dispersa. O silêncio entre nós se tornou mais denso, como se palavras fossem desnecessárias. Nossos olhos falavam por nós. E naquele instante bastaria um gesto dele para eu cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Mas ele não se moveu, apenas me olhava com uma mistura de desejo contido e dúvida. E eu também permaneci ali imóvel, tentando entender se queria ir embora ou ficar mais um pouco. O café esfriava sobre a mesa, ignorado por nós dois. O som da geladeira, o tic-tac de um relógio distante, tudo parecia amplificado. Quando finalmente me levantei, minhas pernas estavam trêmulas. Ele se aproximou para pegar a xícara da minha mão e, ao fazê-lo, nossos dedos se tocaram. Por um segundo ficamos assim, como se o mundo inteiro tivesse parado à nossa volta. Na porta, antes de eu sair, ele disse meu nome com suavidade, como quem chama alguém num sonho. Eu virei o rosto, esperando que ele dissesse algo mais, mas não veio nenhuma palavra. Só aquele olhar que dizia tudo o que jamais poderíamos dizer em voz alta. Saí dali com o coração acelerado, a respiração curta e um turbilhão dentro do peito. Caminhei até o carro sentindo como se o mundo soubesse de tudo, como se minha pele carregasse o cheiro do erro que não aconteceu, mas quase. Um quase que ainda me arde por dentro. Dirigi sem rumo por meia hora antes de voltar para casa. Precisava de ar, de distância, de silêncio. O rosto dele continuava nítido na minha mente, assim como o cheiro da casa, o calor do toque, o som da voz baixa. Aquela visita, aparentemente inofensiva, havia mudado tudo. Eu sabia que ele me desejava. E agora eu não podia mais fingir que não desejava também. A tensão que antes era só uma fantasia, agora era real. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: quanto tempo mais conseguiríamos manter esse jogo sem sermos descobertos? Depois daquele dia, tudo mudou entre nós, mesmo que ninguém mais notasse. Ele passou a me tratar com um cuidado exagerado, como se cada palavra ou gesto fosse parte de um código secreto entre nós. Quando nos encontrávamos, os cumprimentos vinham acompanhados de um toque suave nas costas ou um aperto de mão que demorava mais do que o necessário. Era como se nossas mãos tivessem memória própria. Eu sentia cada toque dele como uma espécie de provocação silenciosa e o pior, comecei a esperar por eles. Era absurdo, mas me fazia sentir desejada de um jeito que eu não sentia há anos. Minha amiga, inocente, seguia confiando em mim com olhos fechados. Me ligava para desabafar, contar das brigas bobas, pedir conselhos sobre como reacender o casamento. E cada vez que ela falava, meu peito doía mais. Mas eu continuava ali, fingindo ser sua confidente, sua aliada. Ao mesmo tempo, ele passou a me mandar mensagens em horários esquisitos. Comentava sobre o clima, perguntava como estava meu dia, enviava fotos de coisas banais, mas sempre com uma pitada de ambiguidade. Um emoji com duplo sentido, uma frase solta que parecia dizer mais do que o aparente. Era sutil, mas poderoso. Certa vez, ele me chamou para almoçar. Disse que era só para colocar os papos em dia. Achei que seria num restaurante qualquer, mas era um lugar escondido, pouco movimentado, onde ninguém nos conhecia. Durante o almoço, ele elogiou minha blusa, perguntou se eu estava usando um perfume novo e, ao pagar a conta, encostou levemente sua mão na minha perna, como se fosse por engano. Me arrepiou inteira. Eu saí dali tremendo, mais pela confusão interna do que pelo toque. Estávamos andando num campo minado. E ainda assim, eu continuava voltando. Comecei a perceber que ele sabia exatamente como se aproximar.
Nunca dizia nada diretamente, mas suas palavras vinham envoltas de intenções. Um dia, durante uma festa da família, ele me elogiou em voz alta, mas o tom foi outro. Disse que eu tinha um brilho diferente, que as pessoas deviam prestar mais atenção em mim. Minha amiga riu, achando graça, mas eu sabia que não era uma frase qualquer. Na cozinha, ele passou atrás de mim e tocou minha cintura com os dedos abertos. Foi rápido, discreto, mas suficiente para me tirar o ar, e ele sabia disso. Com o tempo passei a antecipar esses momentos. Me pegava escolhendo roupas pensando se ele as notaria. Usava brincos novos, mudava o cabelo, escolhia o perfume mais marcante. E ele sempre notava. Um elogio sussurrado no corredor, um olhar demorado na varanda, um convite para ajudá-lo com algo no carro, quando estávamos todos juntos. Pequenas situações que isoladas não significavam nada, mas juntas formavam uma história silenciosa. Uma história que só nós dois conhecíamos. E eu, cada vez mais envolvida. Um dia, ele apareceu no meu prédio sem avisar. Disse que estava por perto e quis me ver. Subiu com 2 cafés e aquele sorriso que me desarmava. Conversamos no hall do meu andar por alguns minutos, e quando ele foi embora, me deu um abraço demorado, quase íntimo. Seu rosto roçou o meu, e por um instante, achei que fosse me beijar. Não aconteceu, mas o desejo pairou no ar como perfume forte. Fiquei ali parada, olhando o elevador fechar com o corpo inteiro em alerta. Aquilo já não era só um jogo. Era algo que se alimentava do risco, do silêncio e da ausência de testemunhas. E então vieram os sonhos. Comecei a sonhar com ele com frequência, sempre em cenários irreais, mas com sensações muito reais. Acordava suada com o coração acelerado e a imagem dele grudada na minha mente. Me sentia culpada, mas também viva. Havia algo de libertador naquele desejo, por mais errado que fosse. Era como se ele tivesse acesso a uma parte de mim que eu mesma desconhecia. E essa descoberta era tão perigosa quanto viciante. Cada novo toque, cada novo convite velado, me levava um pouco mais longe do caminho de volta. E eu já nem sabia se queria voltar. Ela me ligou numa quinta-feira à noite, toda animada, dizendo que viajaria com a mãe para visitar parentes no interior. Seriam apenas 2 dias, algo rápido para esfriar a cabeça, como ela mesma disse. Eu desejei boa viagem e desliguei com o coração acelerado. Sabia que ele ficaria sozinho. E o que veio depois foi quase inevitável. Na manhã seguinte, uma mensagem dele, dizendo que precisava de ajuda com umas caixas pesadas que estavam no depósito da casa. Respondi com um claro, quase automático, mesmo sabendo que não era só isso. Mesmo sabendo que eu não deveria ir, cheguei no sábado, no final da manhã. O portão estava aberto, a casa em silêncio. Ele me esperava na varanda de bermuda e camiseta, descalço, com um sorriso que misturava leveza e malícia. Me cumprimentou com um beijo no rosto que demorou mais do que o necessário. Fomos direto para o depósito nos fundos, mas nenhuma caixa foi movida. Conversamos, rimos, e ele, a certa altura, ofereceu vinho. É cedo, mas estamos entre amigos, né? Disse, com aquele olhar que me desmontava. Eu aceitei, claro. Como se o vinho fosse me ajudar a esquecer onde estávamos e o que estávamos prestes a fazer. O sol batia forte, mas dentro da casa a temperatura era outra. As cortinas meio fechadas criavam uma penumbra envolvente, quase cúmplice. Nos sentamos na sala, os copos nas mãos, o rádio tocando uma música lenta e antiga. Falamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mas a verdade era que o ar estava carregado. Ele olhava minha boca enquanto eu falava, e eu não conseguia manter o olhar fixo no dele por muito tempo. A tensão entre nós crescia como uma maré prestes a invadir a areia. A cada minuto que passava, ficava mais claro que nenhuma caixa seria movida naquele dia. Em determinado momento me levantei para olhar uma foto da família deles na estante. Era ele, ela e a filha, sorrindo na praia. Quando me virei, ele estava atrás de mim, perto demais. Senti sua respiração no meu pescoço, e um silêncio pesado se instalou. Ficamos assim por segundos que pareceram eternos. Quando ele falou, sua voz saiu rouca. Às vezes eu me pergunto, e se as coisas fossem diferentes? Meu corpo inteiro reagiu, mas não respondi. Apenas fechei os olhos por um instante. Um gesto, uma palavra, qualquer coisa a mais, e não haveria volta. Mas ele não disse mais nada. Voltou pro sofá e serviu mais vinho. Sentamos de novo, agora mais próximos. Ele passou a mão no meu braço de leve, como se estivesse afastando um fiapo de cabelo que nem existia. Meu corpo se arrepiou inteiro. Eu não conseguia mais disfarçar. Meus olhos falavam, minhas mãos tremiam, meu peito subia e descia num ritmo irregular. Estávamos num jogo perigoso, e a qualquer segundo tudo poderia desmoronar.
Mas continuávamos ali desafiando o tempo, o juízo e tudo o que tínhamos prometido a nós mesmos não fazer. Quando nossos joelhos se tocaram, ele não recuou. Nem eu. Ficamos imóveis, respirando o mesmo ar, até o telefone dele tocar, quebrando o feitiço. Era ela, avisando que chegaria no fim do domingo, não no começo da noite como tinham planejado. Ele atendeu com naturalidade, a voz leve, como se nada estivesse acontecendo. Eu, do outro lado da sala, sentia o coração disparar. Era como se ela estivesse ali entre nós. E de certo modo, estava. Quando ele desligou, nossos olhos se encontraram novamente, mas o clima havia mudado. O desejo ainda estava ali, latente, mas coberto agora por uma nuvem densa de culpa. Eu disse que precisava ir, e ele apenas assentiu. Me acompanhou até a porta sem tocar em mim. Mas o silêncio, esse falou tudo. Entrei no carro com as mãos trêmulas e a mente em turbilhão. Aquela tarde não terminou em traição explícita, mas terminou em algo talvez ainda mais perigoso. A certeza de que se tivéssemos mais um minuto, mais um gole, mais um olhar, teríamos ultrapassado todos os limites. E essa quase tração, essa fronteira não cruzada, nos uniu ainda mais. Porque agora, além do segredo, compartilhávamos o desejo contido. E isso, por si só, já era um tipo de pecado. Um que me assombraria nas noites seguintes, nas manhãs solitárias, e principalmente toda vez que eu visse o rosto dela. Naquela noite, deitei sem sono. O toque dele ainda em minha pele, o cheiro da casa na minha roupa, a voz dele ecoando na memória. Comecei a me perguntar até onde iria. Até onde eu seria capaz de ir. Estava me apaixonando? Ou era só o desejo de ser desejada, a adrenalina do proibido? Não havia mais respostas simples. E pior, eu já não sabia se queria respostas. Só sabia que a partir daquele sábado, nada mais seria como antes. E que eu já havia ido longe demais para voltar ilesa. Os dias seguintes foram mais difíceis do que eu esperava. O peso do que quase aconteceu naquela tarde grudou em mim como um perfume forte que não sai da pele. Cada vez que eu olhava para minha amiga, sentia uma pontada no estômago. Ela voltou da viagem cheia de histórias, rindo, empolgada, dizendo como foi bom se reconectar com a mãe. Eu sorria, claro, e fingia. Mas havia uma sombra atrás dos meus olhos, uma tensão nos meus ombros que eu mal conseguia disfarçar. E ele me olhava como se soubesse que tínhamos cruzado uma linha invisível. Comecei a evitá-lo sempre que podia. Não atendia as suas mensagens imediatamente, demorava para responder, recusava convites. Mas nada disso apagava o que já tinha sido criado entre nós. Quando estávamos no mesmo ambiente, o ar parecia mais denso. Bastava um olhar, um gesto, para reacender tudo. Mas agora havia também uma camada de culpa. Ele me mandava mensagens menos ousadas, mais cautelosas, como se soubesse que estávamos à beira de sermos descobertos. E estávamos. O problema é que quem vive escondendo a verdade, acaba deixando rastros, mesmo sem perceber. Foi numa dessas tardes em que eu a encontrei estranha. Ela me chamou para tomar café como sempre fazia, mas estava mais quieta. Seus olhos me observavam com mais atenção. Em determinado momento, ela perguntou sem rodeios: "Tá tudo bem entre você e o meu marido?" Eu congelei. Demorei segundos para reagir, tentando controlar a respiração. Soltei uma risada forçada e disse que claro, que por que a pergunta? Ela desviou o olhar, disse que era só uma impressão. Mas eu vi no jeito que ela mexia na xícara, no modo como mordia o canto do lábio. Ela estava começando a desconfiar. Depois disso, comecei a notar pequenos sinais. Ela perguntava mais sobre minha rotina, fazia comentários indiretos, e às vezes me observava quando eu achava que ninguém estava olhando. Uma vez me contou que havia sonhado comigo e com ele. Riu, disse que era só coisa da cabeça, mas o jeito que me olhou me deu calafrios. Comecei a me perguntar se eu estava mesmo conseguindo esconder tudo, porque a verdade é que mesmo sem termos nos tocado de fato, a nossa intimidade já era evidente. Nos gestos, nos silêncios, nos olhares. E pessoas sensíveis percebem essas coisas. As conversas com ele também mudaram. Ele começou a falar de fugir, de recomeçar a vida, de largar tudo. Eu ouvia em silêncio, com um nó na garganta. Aquilo era demais. Era perigoso, errado, e acima de tudo, injusto. Mas ao mesmo tempo parte de mim queria ouvir aquilo. Queria acreditar que se ele estivesse disposto a tudo por mim, era porque o que sentíamos era real. Mas no fundo, eu sabia, ele não largaria tudo. E mesmo que largasse, eu não queria ser o motivo da destruição de uma família. Só que a essa altura, eu já não era mais inocente nessa história. Comecei a ter dificuldade para dormir. Sonhava com ela descobrindo tudo, com confrontos, com portas sendo batidas e amizades desfeitas. E sempre acordava com um gosto amargo na boca.
Uma tarde, ao me olhar no espelho, quase não me reconheci. Havia algo nos meus olhos que eu não via há tempos, vergonha. De tudo, de mim, do que me tornei. Passei a evitar os lugares que costumávamos frequentar juntas. Ela notou, claro, e numa dessas ausências me mandou uma mensagem que me gelou. Sinto sua falta. Mas algo em você mudou. Está me escondendo alguma coisa? As palavras dela me doeram mais do que qualquer coisa que ele já tenha dito. Porque ao contrário dele, ela não me devia nada. Sempre foi minha amiga, me acolheu, me apresentou sua vida como quem entrega um presente. E eu, em troca, escondia olhares, intenções, promessas sussurradas. A culpa agora já não era silenciosa. Ela gritava. Nos meus pensamentos, nos meus gestos, no modo como eu hesitava diante das perguntas mais simples. E eu sabia, era questão de tempo até tudo vir à tona. Ou eu tomava uma atitude, ou pagaria caro por esse silêncio. Não foi uma descoberta repentina. Não houve gritos, nem cenas dramáticas como nas novelas. O que houve foi um afastamento lento, quase imperceptível, que começou a corroer tudo. Minha amiga passou a me responder com mais frieza, os convites diminuíram, e as mensagens ficaram secas automáticas. Eu sabia o motivo, mesmo sem ela dizer. O silêncio que eu mantinha havia virado um muro entre nós. Um muro construído com pequenos tijolos de omissão, dia após dia. E quando percebi, já não conseguia mais enxergá-la do outro lado. As reuniões em grupo ficaram desconfortáveis. Sempre que ele e eu estávamos no mesmo ambiente, era como se um holofote nos iluminasse. As pessoas não diziam nada, mas eu sentia os olhares. Aqueles que sabem, mas fingem não saber. Os abraços dela ficaram mais breves, os olhares mais duros. A cumplicidade entre nós foi substituída por uma distância que doía mais do que qualquer confronto direto. O castigo era o vazio, a ausência de palavras. O silêncio que eu antes protegia agora se virava contra mim. Com o tempo, comecei a me sentir isolada. As pessoas próximas começaram a se afastar aos poucos, como se soubessem que havia algo errado, mesmo sem saberem o que. Eu me tornei a sombra de mim mesma. Chegava em casa e me perguntava quando foi que perdi o controle da minha própria história. Ele continuava a me procurar, mas agora suas mensagens vinham carregadas de peso. Dizia sentir minha falta, dizia que estava perdido. Mas eu já não sabia mais se queria salvá-lo ou apenas fugir de tudo aquilo, porque o preço que eu pagava já não era só o silêncio, era minha paz. O pior castigo foi o arrependimento tardio. A cada noite em que eu me lembrava dos momentos que poderia ter dito, não sentia o gosto amargo da omissão. Não precisava ter ido àquela casa, não precisava ter aceitado aquele vinho, mas aceitei, porque queria, porque desejei, e isso era o mais difícil de admitir. Não fui vítima das circunstâncias. Fui cúmplice do meu próprio erro. E agora carregava a consequência de cada escolha. A distância dela, o desprezo velado dos outros, a desconfiança no olhar de quem antes me abraçava sem reservas. Comecei a evitar os lugares que costumávamos frequentar. Mudei minha rotina, tentei encontrar novas amizades, novas distrações. Mas nada preenchia o espaço que ela deixou. A dor de perder alguém que te conhecia profundamente é diferente. É mais silenciosa, mais dura, e ainda mais cruel quando a culpa é sua. Passei a viver numa espécie de exílio afetivo, onde tudo me lembrava o que eu havia perdido. A amizade, a confiança, a mim mesma. E em silêncio, torcia para que o tempo fosse capaz de apagar ao menos parte do que aconteceu. Ele, por sua vez, parecia resistir à queda. Continuava agindo como se tudo pudesse voltar a ser como antes. Mas a verdade é que ele também já não era o mesmo. Seus olhos carregavam cansaço, frustração e talvez uma pontinha de arrependimento. Mas nunca o suficiente para mudar de verdade. Ele queria manter tudo como estava, o casamento, a imagem e o jogo perigoso que quase nos consumiu. E eu já não queria mais jogar. Porque percebi que naquele jogo, quem sempre perde mais é quem tem mais a perder. Um dia nos cruzamos por acaso numa farmácia. Foi rápido. Trocamos poucas palavras, mas o olhar dele era o mesmo de antes. E eu percebi que algo dentro de mim havia mudado. Pela primeira vez, aquele olhar não me causou arrepio. Causou pena. Porque eu sabia que ele seguiria buscando em outras o que dizia ter encontrado em mim. E eu só queria reconstruir a mulher que fui antes de tudo. Mas essa reconstrução seria lenta, dolorosa e cheia de cicatrizes. Porque o silêncio que protegi por tanto tempo havia deixado marcas profundas. E agora eu pagava por cada uma delas. Hoje, quando olho para trás, percebo que a história toda parece ter acontecido numa outra vida. A mulher que vivia entre silêncios e olhares já não existe mais, mas suas memórias continuam aqui, adormecidas em algum canto do peito.
Às vezes basta ouvir uma música, sentir um cheiro, ou passar por um lugar específico para tudo voltar. Não como uma saudade, mas como um lembrete. De tudo que vivi, de tudo que perdi. E principalmente daquilo que nunca poderei contar a ninguém. Porque há verdades que simplesmente não cabem no mundo real. Só em nós. Ela seguiu a vida dela. Não sei se suspeitou até o fim, ou se preferiu ignorar por amor próprio. O fato é que nunca mais fomos as mesmas. Nos encontramos ocasionalmente em aniversários ou compromissos sociais, sempre cercadas por pessoas, sempre com sorrisos controlados. Ela me olha com uma serenidade desconcertante. Como quem sabe, mas escolhe o silêncio. E talvez isso seja ainda mais doloroso do que qualquer acusação, porque o perdão calado nos obriga a conviver com a própria vergonha. E eu convivo, todos os dias. Ele também seguiu. Continua casado, pai presente e figura respeitada entre os vizinhos. Nunca mais nos falamos além do necessário. Um bom dia, um aceno rápido na calçada, como se fossemos apenas conhecidos de um passado distante. Mas sei que quando nossos olhos se cruzam, mesmo que por segundos, ambos sentimos a mesma coisa. Um aperto no peito. Um eco do que quase foi, e que por sorte ou covardia nunca chegou a se concretizar. Um amor não vivido. Um desejo congelado. Uma história que ficou no meio do caminho. Às vezes me pego imaginando como teria sido se tivéssemos cedido. Se aquele sábado tivesse terminado diferente. Se eu tivesse aceitado os convites dele, se ele tivesse me tocado de fato. Mas logo me lembro do que custou apenas o quase, e percebo que não teria suportado o depois. Porque não importa o quanto a gente deseje algo, algumas coisas não são feitas para acontecer. Algumas histórias são intensas demais para caberem no mundo real. E talvez por isso tenham que permanecer onde nasceram, no silêncio das entrelinhas. Há dias em que sinto falta dele, não do homem em si, mas da sensação que ele despertava em mim. Do calor no peito, da excitação disfarçada, da ilusão de ser desejada como mulher, e não apenas como amiga, filha ou vizinha. Ele me fez lembrar de partes minhas que eu nem sabia que existiam mais. E isso, por mais doloroso que tenha sido, também foi um tipo de renascimento. Um reencontro comigo mesma. Mas foi também uma queda. E das quedas mais duras, a gente leva tempo para se levantar. Nunca contei a ninguém. Nem mesmo as minhas confissões mais íntimas, aquelas que às vezes faço olhando para o espelho, em voz baixa, com medo de ouvir a verdade sair da minha boca. O segredo ficou entre nós dois. E entre nós dois ele vai permanecer, para sempre. Porque dizer em voz alta seria como abrir uma ferida que mesmo mal cicatrizada, já não sangra mais. Não há mais espaço para justificativas. Só para o silêncio. Um silêncio que me ensinou mais sobre mim do que qualquer palavra já teria ensinado. Hoje sigo tentando reconstruir minhas relações, minha paz, meu nome. Mas sempre carrego comigo o peso do que fiz, ou do que deixei de fazer. E mais do que isso, carrego a consciência de que ninguém nunca saberá exatamente o que aconteceu. Porque o que vivemos foi sutil, quase invisível, mas tão real quanto qualquer ato explícito. E talvez esse seja o castigo mais eficaz, saber que algo tão poderoso existiu, e que jamais poderá ser contado. E então eu sorrio, um sorriso pequeno, tímido, como quem sabe demais e fala de menos. Sigo com a vida, com os compromissos, com os amigos que restaram, com a mulher que ainda estou aprendendo a ser. Mas sempre com a certeza de que, por mais que o tempo passe, aquele segredo vai viver comigo até o fim. Silencioso, imutável, irreversível. Como uma história que só pode ser contada em silêncio.